Hoje o papo que eu quero falar com você parte dessa foto aqui. De um lado o ex-presidente Lula e do outro o ex-prefeito Paulo Maluf, de mãos dadas, sorrindo e cumprimentando-se por fecharem o apoio do ex-prefeito Paulo Maluf para o atual candidato à prefeitura de São Paulo, Haddad. Apoio por conta de troca de secretaria, de favores e de tudo aquilo que você está acostumado a ver na política. Mas por que esse apoio que acontece todos os dias na política e numa campanha majoritária é algo absolutamente esperado, gerou tanta repercussão? Porque para muita gente ainda esperava-se do ex-presidente Lula alguma coerência com o discurso e com o histórico. Ele que começou a sua luta como presidente do Partido dos Trabalhadores e antes disso como líder sindical, o seu movimento, o seu discurso, as suas propostas sempre atreladas à causa trabalhadora. E de outro lado o Maluf, que é um cara que estava ligado à ditadura militar, com todo o histórico de corrupção, por tudo aquilo que todo mundo sabe. E essa foto representa a união dessas duas ideologias, se é que há em um ou em outro alguma ideologia. O ex-presidente Lula já deixou muito claro nos seus últimos mandatos, nos dois presidentes da República, que não há nenhuma ideologia, a não ser um pragmatismo, um plano de poder, onde vale tudo, onde vale qualquer apoio, onde qualquer um que se candidate, que se ofereça a ajudá-lo politicamente, é acolhido e é aceito. É assim na política brasileira especificamente, e não é prerrogativa do Lula e nem do PT que a coisa caminhe dessa maneira. Só chocou muita gente porque ainda alguns esperavam alguma coerência do ex-presidente Lula, coisa que agora parece estar muito claro para muita gente que não há. Mas não é sobre isso especificamente que eu quero falar contigo, sobre as entrelinhas e sobre uma análise política desse caso. Mas o que isso tem a ver com a gente e como isso retrata o momento que nós vivemos. Um momento pós-moderno onde valores entraram em xeque, onde instituições perderam a credibilidade. Você quer um exemplo? Instituições como a política, como a gente está se referindo, não estão num ponto exclusivo de perda de credibilidade. Instituições religiosas perdem cada dia que passa a sua credibilidade. Não é à toa que sacerdotes, pastores, padres perdem a importância. Houve um tempo em que um padre, um pastor tinha poder de juiz numa cidade. É claro que hoje, pelo contrário, hoje pastor virou sinônimo de ladrão e padre para muita gente de pedófilo. É claro que é um monte de exceções, mas eu estou falando do que eles simbolizam e as suas instituições por consequência disso. A instituição da família, do casamento, você sabe hoje quanto isso está relativizado. Eu li essa semana uma notícia de que uma Barbie divorciada está sendo lançada, onde ela tem inclusive alguns utensílios do Ken já como parte do divórcio, porque isso está instalado na cultura das pessoas. Mas por quê? O que isso quer dizer? Isso reflete um momento em que as pessoas vivem. A sociedade reflete o indivíduo. A soma, o coletivo do indivíduo produz essa mente coletiva que se projeta na sociedade e nas maneiras que nós lidamos com as instituições e seus representantes. Portanto, esse símbolo do Lula e do Maluf apertando a mão representa e deixa muito claro para quem ainda não percebeu o quanto os valores, o quanto as ideologias, o quanto os discursos, o quanto tudo isso se esvaziou. E o quanto o pragmatismo tomou conta de todo mundo que hoje só vive e trabalha pensando no dinheiro, no quanto eu ganho, no quanto me vale, no quanto eu vou lucrar com tudo isso. Não é assim com você? Pelo menos é assim com a maioria das pessoas que colocou o trabalho, por exemplo, como primeiro lugar na sua vida. Eu vivo para trabalhar, eu sou do trabalho, eu sou fulano da empresa tal. De modo que quando o cara perde o trabalho, o cara perde a vida. E todos os planos e projetos de vida não estão ligados ao quanto eu posso melhorar, o quanto eu posso ser melhor para o mundo, o quanto eu posso fazer diferença no meu núcleo, o quanto eu posso ser importante no ambiente em que eu vivo. Todos os nossos projetos estão ligados ao quanto eu posso ganhar, o quanto eu posso crescer, o quanto eu posso lucrar, o quanto eu posso me beneficiar. Então por que a gente critica o Lula e o Maluf, por exemplo, que só estão de uma maneira pública se tornando emblemas disso que é uma condição individual e está presente em todos nós? Eu queria, nesse pouco tempo que a gente tem, aproveitar esse momento em que as pessoas se chocam com essa foto e com esse emblema, para te estimular a refletir em relação a você. Quais são os seus valores? O que vale mais para você? Você é daqueles que coloca o trabalho, por exemplo, em primeiro lugar?
o lucro, o prazer, de alguma forma, acima da possibilidade de ser relevante, de ser importante, de cuidar daqueles que estão perto de você, de amar, de olhar as pessoas com bons olhos e sem interesse? Até que ponto isso faz parte de você? Até que ponto o teu trabalho, os teus amigos e os teus projetos não estão ligados ao benefício de prosperar, de progredir, de ser reconhecido, de ser aceito pela sociedade, de ser acolhido pela maioria como alguém importante? Questione-se. E quando você olhar com crítica a sociedade e seus representantes, lembre-se que todos eles projetam e refletem o indivíduo, refletem as pessoas, refletem a você. Onde é que estão os seus valores? O que vale para você? O que é importante para você? O que você valoriza? O que está em primeiro lugar na sua vida? Às vezes a gente precisa parar para fazer essa autoanálise, às vezes a gente precisa colocar na balança o que nos move, porque se eu e você nos jogarmos no fluxo dessa mentalidade social, dessa mentalidade mediana e medíocre, é possível que a gente se acorde, se desperte longe demais, longe de onde tudo começou, longe do ponto de partida. E quando a gente abre os olhos, a gente só enxerga aquela foto de nós apertando a mão do político corrupto. Para onde você está caminhando? Aonde você vai parar? O que está aí dentro de você? O que te move? Esse é o meu questionamento, essa é a minha pergunta e a minha proposta para que você reflita ao longo desse dia. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Um abraço para você.